Eu sei que acompanhar boxe é muito difícil, muito complexo e isso atrapalha pessoas que querem conhecer esse nosso esporte. E até quem conhece se confunde com tantos cinturões que existem. Você sabia, por exemplo, que tem mais de 20 cinturões existentes no dia de hoje? Nesse vídeo eu fiz para te explicar exatamente quais são todos os cinturões e quais são os mais importantes e os menos importantes. No final do vídeo você vai entender essa bagunça toda. Prazer, eu sou o Júnior Vicari, eu crio conteúdo há 2 anos aqui nesse canal com uma única missão, que é digitalizar as informações de boxe no Brasil. Você me ajuda demais se você se inscrever no canal, deixar o like, hypar o vídeo e principalmente usando o cupom FALA tanto na Growth Suplementos quanto na Máximo Boxing, os melhores equipamentos de esportes de combate do Brasil. Agora, vamos começar esse vídeo que eu quero te explicar tudo detalhe por detalhe. Vamos começar do começo, para você entender toda a história e a complexidade do boxe e também por que eles perderam fãs ao longo do tempo. Se você pegar o boxe lá nos anos 80, 90, o boxe era muito simples. Tinha 3 cinturões mundiais, WBA, WBC e IBF. Pronto, se você era campeão de um deles, você era o campeão mesmo de boxe. Mas aí, lá por volta de 2004, começou uma nova entidade ganhar força, a WBO, que ninguém levava muito a sério no começo, mas finalmente ganhou seu respeito. Grandes lutadores começaram a aparecer com aquele cinturão novo, o Oscar de la Hoya, Nassim Hamed, e vários ali começaram a ver que a WBO não era brincadeira. E já começa a ficar um pouco confuso, porque hoje a gente tem 4 grandes cinturões mundiais. Isso representa que numa mesma divisão de peso, vamos pegar na categoria dos pesos leves, você pode ter 4 lutadores diferentes campeão, sendo campeão mundial da categoria dos pesos leves, porque cada um deles ganhou o campeonato mundial em uma confederação diferente. Ou seja, se você fosse campeão em qualquer um desses cinturões, você tecnicamente é um campeão mundial de boxe. Mas é estranho a gente ter 4 campeões simultâneos no mesmo esporte. Além disso, a gente tem os cinturões aqui do Brasil, o caminho que leva eles a disputarem os cinturões da gringa, que eu vou te explicar nesse vídeo também. Vamos começar então do cinturão mais antigo para o cinturão mais novo, e aí você vai ver que a importância vai estar muito no nome deles. O primeiro de todos e mais antigo é o WBA, World Boxing Association. É um cinturão que nasceu lá em 1921, quando ainda era um mato, né, do boxe. É o avô de todos os cinturões. Você reconhece ele pela famosa fita vermelha e aquele ouro bem grande no meio. O WBA é muito respeitado ao longo da história porque os maiores boxeadores já levantaram esse título. Pega, por exemplo, Joe Louis, que o próprio Muhammad Ali falou que é o maior boxeador de todos os tempos. Roberto Duran, Vladimir Klitschko, todos esses, em todas as décadas do boxe, grandes boxeadores pegaram esse cinturão. Desde o Manny Pacquiao, que ganhou esse cinturão com 40 anos de idade. Esse é um cinturão histórico. Mas tem um problema. A WBA não é só um cinturão, eles têm 3 cinturões. Eles têm o de super campeão, do campeão regular e do campeão interino. Tudo na mesma categoria de peso, com nomes muito parecidos, com caras completamente diferentes levantando esses cinturões. Isso acaba confundindo quem é o atual campeão mundial. Mas calma, eu já vou te explicar o que esses termos significam lá pra frente do vídeo. O que você tem que entender é que o boxe ele passou por muita desconfiança, corrupção e politicagem ao longo dos anos. Por isso, começou a criar uma outra organização descredibilizando a anterior. Por exemplo, a WBC é o segundo cinturão mais velho que a gente vai falar agora, talvez o mais icônico cinturão de todos aqui da lista. A WBC foi criada porque achavam que a WBA era uma instituição corrupta e assim por diante. Depois a IBF veio sendo criada porque achavam que a WBC era corrupta. Então, essas 4 organizações elas foram criadas meio que pelo mesmo motivo, descredibilizando a instituição antiga. Assim, a segunda instituição, que é a WBC, World Box Council, é o cinturão que hoje em dia é um dos mais famosos da lista. Talvez o que você conheça como o principal cinturão do boxe, com aquela icônica fita verde e aquele ouro no meio, cercado da bandeira dos países. Esse é um cinturão que criou um prestígio muito grande em torno dele. Nesse aqui a gente lembra do Muhammad Ali, um Mike Tyson e principalmente, atualmente, o Floyd Mayweather Jr., que fez desse cinturão a sua identidade. Quando você vê um cinturão da WBC, você sabe que essa pessoa passou talvez por uma das instituições mais difíceis de ganhar um cinturão. A WBC, ela também, um dos motivos dela ter sido criada foi por causa da segurança do atleta. Ela foi a primeira organização de boxe que reduziu os rounds das lutas. Se você pegar uma luta muito antiga de boxe, você vê que elas tinham 15 rounds. Na verdade, se você voltar lá em 1800, vê que as lutas iam até um adversário desistir ou morrer. Isso iria já acontecer de ter mais de 100 rounds numa luta. Só que, depois da profissionalização do boxe, era normal ver
os rounds de 15 rounds e teve infelizmente um acidente lá em 1982 do Duke Kon Kim, que acabou morrendo em cima dos rings. E por isso eles diminuíram os rounds de 15 para 12 rounds. E além disso, eles criaram outras regras muito boas para o esporte, que como por exemplo, o campeão não podia fugir do desafiante, senão ele ia perder o cinturão. Então isso gerou um pouco mais de legitimidade e a WBC ganhou muito prestígio no meio dos boxes. Só que também, assim como a WBA, a WBC tem as suas confusões. Tem o cinturão da franquia, cinturão especial para os caras que já ganharam muito. O Canelo Álvares, por exemplo, o Teófimo Lopes já ganhou esse cinturão. Então acaba ficando muito confuso que a WBC, talvez da lista, é uma das que tem mais cinturões ativos. Se liga só nessa bagunça. O principal cinturão, o cinturão oficial, é o Mundial, aquele verde icônico, quem é dono da categoria. A gente tem o campeão da franquia, o franchise, que é um super campeão, um intocável. É o cara que ganhou o cinturão e a franquia decidiu, a gente não sabe como, que ele não precisa fazer defesas obrigatórias daquele cinturão. É quando um cara, ele é reconhecido pela WBC como um grande campeão. Temos também o cinturão de campeão interino, que é um campeão reserva. Ele substitui o campeão quando ele se machuca, tem uma lesão, fica doente. Então vamos supor que um campeão foi obrigado a defender o cinturão, mas ele não pôde participar da luta porque sofreu uma lesão. Ele vai pegar um substituto, os dois vão lutar e eles vão lutar pelo campeão interino. Quem ganhar desses dois vai enfrentar o campeão linear, o campeão oficial, futuramente numa próxima luta. Complexo, eu sei, mas tenho certeza que você vai entender, então presta atenção nesse vídeo. Sai do TikTok aí, você, meu. Presta atenção, volta aqui o vídeo se você não entendeu o que é o interino, porque ele é um dos mais confusos da lista. E a gente tem os cinturões ali mais abaixo das categorias, que é, por exemplo, o cinturão de prata. É um cinturão que é o segundo lugar mais importante. Ele dá direito para você lutar o cinturão verde, o mais icônico, o mundial. Você ganha um cinturão para você poder lutar por outro cinturão. É como se fosse um troféu de prata mesmo. A gente tem os cinturões internacionais e continentais, que são cinturões para você subir de ranking mundial. Por exemplo, a gente tem aqui o cinturão latino-americano, no Brasil, na Colômbia, na Argentina, etc. É um cinturão que a WBC, a WBO tem, que são cinturões que vão pegar o melhor daquela região específica. E a gente também tem o cinturão Youth, que é o juvenil, que é para dar mais experiência para grandes promessas do boxe. Se fosse só isso, estaria tudo bem. Só que daí a WBC foi pros caralho e decidiu fazer um monte de cinturão que é um pouco esquisito. O primeiro deles é o cinturão diamante. É um troféu exclusivo para uma super luta específica. Então, por exemplo, a luta do Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao era tão histórica que a WBC desenvolveu um cinturão para aquela luta. Esse cinturão já foi distribuído em outras lutas também. Temos o cinturão emérito, que é um cinturão eterno, um cinturão que mostra um pouco da nobre arte, que é para homenagear os campeões que lesionaram, se aposentaram invicto, por exemplo, ou no caso do Vitaly Klitschko, que é um boxeador ucraniano, ele foi nomeado campeão emérito dos pesos pesados quando ele fez uma pausa na carreira para entrar na política ucraniana. Então foi uma coisa que ele precisou estar ali pro país dele, então ele ganhou esse cinturão comemorativo. E também tem outros cinturões comemorativos, cinturões para datas especiais, principalmente no México. Você tem o feriado de 5 de maio, que eles desenvolvem um cinturão só para aquele luta naquele dia. É complexo, acaba que, na minha opinião, ter muitos cinturões assim, você acaba perdendo o valor do grande cinturão. Se você pegar o exemplo da UFC, por exemplo, o UFC tem um cinturão pro campeão da categoria, e só isso. Isso valoriza um pouco mais o peso de carregar um cinturão. Agora eu sei, calma, eu sei que já deve estar maluco nesse ponto, dá uma respirada, sai do TikTok, larga o celular, pô, você não consegue nem ver mais um vídeo no YouTube sem prestar atenção. Vou te explicar ainda porque a gente tem ainda mais alguns cinturões nessa lista. O próximo é o da IBF. IBF é a segunda mais nova instituição do boxe, que é a International Boxing Federation. É um com fita vermelha, com um globo no meio, é um cinturão icônico que a gente já viu a Bia Ferreira segurando esse cinturão recentemente. E você sabe qual que é a característica dele? Ele é o mais rigoroso da lista. Ele é obsessivamente rigoroso. Se você é campeão pelo IBF, você tem que defender obrigatoriamente o seu cinturão sem nenhum tipo de negociação. Não tem aquela historinha de, eu quero fazer uma revanche, eu quero lutar contra esse outro adversário. Se a IBF manda você lutar, você luta. Se você recusar, você perde o cinturão. Acabou. O que aconteceu, por exemplo, na luta do Lennox Lewis, que a gente já tem documentário aqui no canal. Se inscreve para não perder. Que ele perdeu o cinturão da IBF em 2002 porque ele recusou a enfrentar um desafiante. O Tyson Fury, em 2015, aconteceu pela mesma razão. Eles perderam o cinturão sem perder uma luta, só porque não obedeceram às regras. É assim que a IBF funciona. E por último, o mais novo, a gente tem a WBO,
World Boxing Organization, no mais jovem de 1988, com fita marrom ou vinho, né, com um navio e um globo no meio. Esse cinturão começou como patinho feio. Lá nos anos 90, ninguém nos Estados Unidos levava muito a sério. O começo normalmente é assim. Só que aí grandes lutadores começaram a ganhar e a WBO ganhou finalmente um grande respeito. Acho que um dos principais nomes ali dessa instituição foi o Terence Crawford recentemente. Ele ganhou o cinturão disputado júnior desde a WBO, desde quando ele era júnior até o mais recente dele. O WBO saiu de ser ignorado por grande parte da sua história por campeões para agora ser um cinturão respeitável e fazer parte dos 4 principais cinturões da categoria. Só que você está se perguntando, você está olhando essa imagem agora do Canelo que eu botei na tela, segurando todos os cinturões. E aquele cinturãozinho ali diferente, com uma borda diferente ali dentro. Tem o vermelho, tem o azul, tem o branco. Esse é um cinturão chamado The Ring. Não tem essa organização. Se você procurar, a The Ring não é uma organização de boxe, não faz eventos. O que é a The Ring, então? A The Ring é uma revista que tem um cinturão que é um dos mais puros de todos. A revista The Ring, ela existe desde 1922, um ano depois da WBA. É uma revista icônica do mundo do boxe. E ela dá esse cinturão para quem ela acha que é o verdadeiro campeão da divisão. Aqui que tem a grande sacada. Ou seja, a gente tem a divisão do peso leve, por exemplo. Você tem 4 campeões dos pesos leves. A The Ring, com base nos seus critérios completamente definidos por eles mesmos, pegam desses 4 e dão o cinturão para quem eles acham o melhor da categoria. Então, é quem ela acha que é o verdadeiro campeão daquela divisão. É claro, pode ter um pouquinho de política, não tem organização, é baseado mais no ranking e no desempenho. É um cinturão tão icônico que vai desde Sugar Ray Robinson, Roberto Duran, Manny Pacquiao, Canelo, Naomi Inoue, todos passaram por esse cinturão e eles se tornam mais puro da nossa lista. Então, repetindo aqui comigo, a gente tem 4 cinturões principais de 4 organizações de boxe e um extra, um cinturão, que é uma revista que dá pro atleta mais puro daquela divisão. Agora você está se perguntando, e no nosso Brasilzão, como que funciona? Vou te explicar agora. Esse canal é muito completo, amigão. Tu tem que saber que você vai sair daqui com todas as informações do mundo do boxe. O Brasil, ele tem uma instituição que produz os próprios cinturões. Essa aqui é a CNB, Conselho Nacional de Boxe. A CNB sempre está nos principais eventos de boxe do Brasil, regulando, garantindo a segurança do atleta, validando os cinturões, validando quem é o atual campeão brasileiro. Ou seja, para você no Brasil ser campeão brasileiro de boxe profissional, você vai ter que ganhar o cinturão da CNB, que é esse que você está vendo na tela, que tem inspiração nos cinturões gringos ali dentro, um cinturão muito bonito, tem o Éder Joffre ali no cantinho, um cinturão muito bonito. Ele é o primeiro passo, o primeiro caminho para um atleta brasileiro decidir ter uma carreira internacional. Se esse atleta quer ganhar grandes campeonatos mundiais, é simples, ele ganha o primeiro, o brasileiro da CNB. Até você conseguir esse cinturão é complexo, é difícil, mas se você tiver um bom empresário, um bom talento, muita sorte, você vai ganhar esse cinturão. E depois de você ganhar o Campeonato Brasileiro, você luta por um título latino-americano, que pode ser da WBO, da WBC, que inclusive a CNB são parceiros oficiais, representantes deles aqui no Brasil. Você ganhou o título latino-americano e depois de defender ele algumas vezes, você sobe no ranking e pode futuramente disputar um cinturão mundial. Ufa, acabou, nossa, não tem mais cinturão. Não, temos mais cinturões aqui na lista. Se você acha que esse vídeo é tão simples assim, calma. Porque o boxe, ele não tem uma organização que nem a gente tem no futebol, a CBF, que organiza ali o Campeonato Brasileiro. Qualquer um empresário hoje que entrar pode criar uma organização de boxe e ganhar respeito ao longo do tempo. E é isso que nosso querido Dan White está tentando fazer com a famosa Zuffa Boxing, uma organização criada em 2025, 2026, feita pelo mesmo criador do UFC, o Dan White. A ideia da Zuffa Boxing é centralizar o boxe, como o UFC fez com o MMA, mas ela é muito recente e não tem o mesmo nível de relevância dos outros cinturões. Isso pode mudar ao longo do tempo, mas a Zuffa Boxing tem um cinturão próprio na organização própria e eles pretendem revelar os próximos campeões do boxe naquela instituição. Você acredita que a Zuffa Boxing pode entrar como o 5º cinturão ali de prestígio mundial ou você acha que eles não vão conseguir? Deixa aqui nos comentários. Pronto, você entendeu agora todos os cinturões, mas tem termos que a gente precisa aprender para quando a gente ouvir numa transmissão de boxe ou
ou também quando você quiser conversar com os amigos da sua academia. Eu tenho certeza que essa parte do vídeo onde você vai se diferenciar deles e vai ser o cara que mais manja de boxe na sua academia. Primeiro, a gente tem o que a gente chama de cinturão linear. É aquele cinturão que passa de campeão para campeão quando o cara perde uma luta. Então, se você ganhar do campeão linear, você vira um novo campeão linear. É o principal de todos os cinturões da lista. Agora, temos aqui também o campeão indisputado, o undisputed, como a galera chama na gringa. Esse é o cara que tem todos os 4 cinturões mundiais ao mesmo tempo. Ele ganhou da WBA, WBC, IBF, WBO. O cara, mano, é um absurdo. Quando você consegue esse feito, não tem dúvida, você é o melhor da categoria disparado. Mas aqui que vem o problema. Você ser um campeão indisputado é muito frágil, porque você era dos 4 cinturões e você tem que fazer defesas desses cinturões. Dentro de um ano, as organizações vão pedir para você lutar o tempo todo. E se você não conseguir fazer essas defesas, você perde o cinturão. Então, a maioria dos reinados indisputados acabam não por derrota, mas sim por burocracia. Tem um campeão também interino, que eu já expliquei para vocês, quando um campeão não consegue defender por lesão ou por doença, 2 caras acabam lutando pelo cinturão interino e o vencedor vira o desafiante obrigatório quando o campeão voltar de lesão. Agora sim, acabou essa parte do vídeo, só vou resumir tudo para você entender essa bagunça toda. Você tem 4 cinturões mundiais, um nacional com as suas próprias regras, cada um criando seus próprios campeões, seus próprios eventos, e você aí tem cinturões lineares, indisputados, interinos, cinturões de franquia, especiais, nacionais, cinturões de revista. Um campeão hoje de uma instituição tem o mesmo peso que um campeão em outra instituição, e isso acaba criando um debate no esporte, se perguntando quem que é o melhor da categoria, porque infelizmente no boxe essa é a grande crítica do boxe hoje. Por muitas vezes um campeão de um cinturão não enfrenta o campeão de outro cinturão, por pura burocracia ou pura politicagem e negociação. Por isso que quem ganha mais de um cinturão é tão respeitado no mundo do boxe. O boxe é muita politicagem, negociação com diferentes instituições, promotoras, empresários, streamings, propagandas, e ganhar mais de um cinturão não é só sorte, mas também uma carreira muito bem administrada e muito talento. Mas é assim que o boxe funciona hoje em dia. Então é isso. Agora você sabe porque tanta gente é chamada de campeão, porque tanta gente tem cinturão no boxe, e você pode agora esbanjar esse seu conhecimento na sua academia. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo sobre boxe que a gente produz aqui. E se você quiser saber sobre os maiores campeões de boxe, cara, assista esse canal inteiro. A gente tem um documentário sobre quase todos os boxeadores que já passaram pelo planeta. Você encontra aqui nesse canal o maior ecossistema de boxe do Brasil. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.